Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar. Soberano Deus e Altíssimo Pai, Pai amado, Pai querido, nesta hora, Senhor, meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e também colocamos o Teu Filho diante do altar do Senhor, que irá ministrar os nossos corações nesta noite, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus amado, Deus querido, abrir a nossa mente e o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra, ó Pai, e guardar o nosso coração para não pecar contra Ti. Senhor, receba o Teu Filho nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor. Muito obrigado. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero desde já louvar a Deus pela vida do presidente mundial desta convenção, pastor Isaías, que de tão bom grado me fez este convite. Deus abençoe a vida do senhor, a toda a mesa diretora da convenção. Deus seja louvado. Queridos, eu não tenho muito tempo e eu quero ser muito responsável com o término do trabalho, amém? Mas eu não serei infiel ao que Deus falou ao meu coração. Para trazer esta palavra, foram muito tempo de oração nas madrugadas, me dedicando de joelhos dobrados para que Deus pudesse falar algo que a convenção necessita de escutar. Abra a tua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. E leremos a partir do versículo 36. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. E leremos a partir do verso de número 36. Quem achou, diga glória a Deus. Você pode estar acompanhando no telão também. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Verso 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Amém? Amém. Você pode tomar o seu assento com liberdade de adorar ao nome do Senhor. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus e eu quero ser fiel ao Espírito Santo. Meus irmãos, todas as vezes em que nós, vou pregar de olho no relógio, todas as vezes em que nós abrirmos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, ele nada mais é do que a continuação do Evangelho segundo escreveu Lucas. O que vai diferenciar um livro do outro é a história que é contada nele. Enquanto no Evangelho segundo escreve Lucas, Lucas tem a preocupação de nos contar a história de Jesus Cristo enquanto Jesus estava presente em matéria física na terra. Lucas, ele nos conta desde o nascimento de Jesus até o momento do Calvário, em que Jesus ressuscita ao terceiro dia. Só que a partir do livro de Atos dos Apóstolos, que é o segundo tratado do evangelista Lucas, ele tem a preocupação de nos contar a história de Jesus a partir da sua ascensão ao céu. A partir do momento em que Jesus é retirado aqui da terra e ele é assunto ao céu. E Lucas continua contando a história de Jesus. E os discípulos agora, eles teriam que dar continuidade àquilo que Jesus havia dado início aqui na terra. Jesus, ele foi assunto ao céu, mas mesmo assim ele continua atuando sobre a igreja, não por matéria física, mas sim por intermédio do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. É fato que se Jesus permanecesse aqui na terra, Jesus, ele estaria limitado a estar em apenas um lugar por cada vez. Mas a partir do momento em que Jesus, ele é assunto ao céu, Jesus, ele agora pode estar presente em todas as localidades ao mesmo tempo. Só que o mesmo livro
de Atos dos Apóstolos, além de nos contar a história de Jesus Cristo, também conta a história de um dos maiores missionários que já passou pela Bíblia depois do nosso Senhor Jesus, e também a história de um dos maiores plantadores de igreja do Novo Testamento. Seu nome na Bíblia é o apóstolo Paulo. Paulo, depois da sua conversão, no capítulo 9 de Atos, ele dá início ao seu ministério. E Paulo foi um dos maiores plantadores de igrejas que o Novo Testamento consegue nos relatar. A história de Paulo, ela nos desperta a atenção. Como nós já escutamos, o fino da mensagem que saiu da boca do reverendo Isaías, a história de Paulo, a gente consegue investir, não por gastar. Gastar você gasta com uma coisa qualquer, mas falar da história do apóstolo Paulo, você consegue investir um bom tempo dentro de um culto, um bom tempo dentro de um trabalho como este. Pode ser investido para falar acerca do ministério do apóstolo Paulo. A vida de Paulo, ela é separada por algumas viagens. A primeira viagem do apóstolo Paulo, ela foi destinada para que Paulo viesse a evangelizar e também abrir igreja, plantar igreja. E a estratégia, quem conhece a história do apóstolo Paulo, conhece muito bem a estratégia. Paulo, ele abria uma igreja em um centro, em um local bem movimentado, e a partir daquele momento o povo deveria se empenhar na obra missionária. Só que quando nós chegamos no capítulo de número 15, e a partir do verso de número 36, Paulo vai dar início à sua segunda viagem missionária. Paulo, ele estava em um determinado ambiente, e Paulo, ele vai sentir no seu coração o desejo de visitar as igrejas, as cidades a qual ele havia passado, para ver como os cristãos estavam se comportando. Perceba, meus amados queridos irmãos da mesa diretora, o empenho do apóstolo Paulo na obra missionária. Se eu estivesse ministrando em um culto de missão, com certeza esta mensagem, ela seria a ideal. Paulo, ele sente no seu coração o desejo de visitar as igrejas, as cidades e os povoados a qual ele havia passado junto com seu companheiro Barnabé, junto também com o evangelista Lucas, que estava caminhando na obra missionária. O desejo da obra missionária, o desejo de fazer missão, ele tem que estar dentro do nosso coração. O desejo de fazer a obra do Senhor do lado de fora, fora das quatro paredes, ele tem que estar dentro, queimando dentro do nosso coração. Mas o cenário, o contexto a qual nós estamos vivendo em pleno este último tempo da igreja sobre a terra, não é isso. Estão fazendo missão só para ter estado em posição diante da sociedade. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 12, se não me falha a memória, ele diz, ele nos mostra a verdadeira essência da obra missionária. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Obra missionária é isto, é você condoer o seu coração pelo sofrimento do seu irmão, é você chorar quando o seu irmão está passando por um momento de dificuldade, é você também se alegrar com ele quando Deus concede a vitória. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que quando o seu irmão de ministério está passando por um momento de necessidade,
sair para a obra missionária, ele deveria estar preparado. Não é fazer missão para ter reconhecimento do homem, é fazer missão para ter reconhecimento lá da glória. Não é fazer missão para ter status ou simplesmente carregar uma carteira, uma credencial de missionário. Não é somente para ter status ou aceitação, não é para ter aceitação do homem da terra. É fazer missão para ter reconhecimento do céu sobre a tua vida. E estar preparado para a obra missionária é algo de grande valia. Como não se recordar da história de Neemias, depois que o rei Nabucodonosor, no ano 586, ele invade a cidade de Jerusalém e ele destrói o templo que Salomão havia edificado e manda atear com fogo nos muros que cercava a cidade de Jerusalém, de tal forma que aquilo que antes trazia proteção para Jerusalém, porque no antigo Israel, uma cidade que era cercada por muros era uma cidade relativamente segura, e agora os muros de Jerusalém estão cheios de rodura, de brechas que estão abertas. E quando o irmão de Neemias, por nome de Anani, ele vai visitar Neemias no palácio do rei Artaxerxes I, a primeira pergunta de Neemias é: como está a cidade de Jerusalém? E quando o seu irmão abre a boca e fala que os que não foram levados para dentro das prisões estão vivendo em grande miséria dentro da cidade, o coração de Neemias vai arder pela obra missionária. Só que Neemias, ele vai entender que antes de ir para a obra missionária, ele precisa primeiro de preparamento espiritual. É por isso que Neemias, ele vai dedicar 4 meses da sua vida, 120 dias em jejum e oração, e pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Se você sai para o campo missionário com a vida toda desleixada, a chance do diabo fazer peteca de você é muito grande. Agora eu quero ver o inferno prevalecer quando nós vamos para a obra missionária com a vida alinhada com o Senhor. Tem muito missionário que está se perdendo no meio do caminho. Estão saindo para a obra missionária e estão achando, como o reverendo falou aqui, estão achando que obra missionária, campo missionário é parque de diversão. Eu tenho algo próprio comigo, reverendo. Eu classifico este povo como os missionários digitais. Se fazer missão é como eles postam na internet: eu largo meu emprego hoje, vou fazer missão. Missão é o que a convenção faz na África e Moçambique. Eu quero ver os missionários digitais fazer missão é lá. Paulo se prepara e ele sai para a segunda viagem missionária. Só que agora o apóstolo Paulo está para sair e o seu companheiro, meu Deus, o seu companheiro de missão, por nome de Barnabé, ele vai dizer: convenhamos que nós levamos João Marcos conosco para esta obra missionária. João Marcos, ele é primo de Barnabé e ele havia acompanhado o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Só que quando você estuda a vida de João Marcos, e o próprio texto a qual nós lemos menciona muito bem isto, João Marcos, ele havia abandonado a obra missionária desde a época em que o apóstolo Paulo passava pela Panfilha. Ele não teve constância, como Paulo mesmo nos instruiu em uma de suas cartas, a qual o reverendo fez menção aqui nesta noite. Ele não teve constância e ele agora para no meio do caminho. Entenda
O apóstolo Paulo vai dizer: nós não vamos levar. Líder tem que ter palavra. Eu estava conversando com o reverendo, ainda bem que eu não combinei nada com ele de mensagem, porque o que ele pregou você vai escutar aqui em menos de 5 minutos, porque eu preciso devolver o microfone. Meu Deus. Obra missionária não conta com homem com mulher frouxa. Tem que ter constância, insistência. Bom no bom todo mundo é. Profeta no momento favorável todo mundo consegue ser. Missionário é hospedado em um hotel de luxo, todo mundo consegue ser. Eu quero ver ser missionário é no momento em que você olha e fala: Deus, é aqui que o Senhor me quer. E Paulo, ele vai se impor, porque líder tem que ter palavra, tem que ter pulso firme. Você tem que olhar nos olhos do seu líder e você tem que ter temor, porque você precisa se submeter à autoridade a qual você está. Você precisa se submeter à autoridade de um líder. Só que o líder tem que ter palavra, tem que ter pulso firme. Ele não pode titubear na sua palavra, senão ele não passa a menor credibilidade para as suas ovelhas. E a Bíblia diz, no verso 39, que tal contenda houve entre Paulo e Barnabé. E aqui eu vou encerrar. Tal contenda houve entre Paulo e Barnabé, de tal forma que a maturidade de Paulo é tão grande que Paulo vai tomar consigo Silas e vai seguir para a viagem missionária. E Barnabé vai pegar o seu primo João Marcos e vai seguir com ele para o outro lado. Quando dois homens de Deus estão em momento de desentendimento, até na discussão de homem de Deus, o diabo, ele tem que sair perdendo. Eu vou conjecturar algo com os irmãos, e eu não gosto de fazer isso, mas eu não quero ferir a exegese bíblica. Eu consigo, quando eu leio o verso 39, eu consigo perceber o diabo à espreita de Paulo e Barnabé, batendo palma e dizendo que agora ele acabaria com a obra missionária. Só que Paulo tinha tanta maturidade que se Barnabé foi para um lado e Paulo ele vai para o outro. O que falta nas nossas igrejas é maturidade espiritual. É homens e mulheres maduros o suficiente. Vou te falar um negócio aqui, não esqueça nunca mais. Ninguém pensa como eu e ninguém pensa igual você. Desavença entre os homens de Deus é normal. E é esse o papel do pastor. E fica aqui o meu respeito ao cargo de vocês. Porque se tem uma coisa que eu não peço a Deus é cargo, muito menos pastoral. Porque o pastor, ele tem que pegar 30, 50, 100 pensamentos diferentes e unificar em um pensamento só para agradar todo mundo. Ô glória! Mas a falta de maturidade na nave da igreja, ela é muito grande. Eu vou te falar um negócio, na direção do Senhor tem certas dores de cabeça que a pastor tem que ter com conjunto de criança, irmãos. Tem certas dores de cabeça que é conjunto de criança que tem que dar. Mas só que as dores de cabeça, ao invés de vir das crianças, tá vindo de pessoas já velhas de casa. Porque tem 30, 40, 50 anos de crente, mas não tem maturidade. Ele cria pretexto sobre qualquer desavença. Que maravilha! Meu Deus! Desavenças são normais. Desavenças são normais. O que não é normal é nós pegarmos a desavença e criar pretexto nela para parar na obra do Senhor. Isso não é normal, é falta de maturidade. E tem mais. Talvez você não olhe como eu olho, mas talvez eu olhando eu vejo o próprio Deus apartando Paulo e Barnabé. Barnabé é aquele homem que olha para si mesmo. Embora João Marcos, lá em 2 Timóteo, foi muito útil para o ministério de Paulo.
Mas se Deus apartou, talvez é porque Deus quis. Se Deus apartou Paulo e Barnabé, talvez é porque Barnabé não iria somar na segunda viagem missionária. É natural na nossa vida, em dados momentos do nosso ministério, Deus ele encerrar alguns ciclos na nossa vida ministerial. Se Deus apartou alguém do teu caminho, é porque não vai somar com você. Se Deus apartou alguém do teu ministério, é porque não está com você para somar, está com você para dividir o ministério. Esse tem uma coisa que é quando o ministério, a base do ministério é Cristo. Se tem uma coisa que não prevalece, é desavença, é divisão e rebelião na casa do Senhor. Quando a base, o modelo, a pedra angular da igreja é Cristo, é a palavra que diz. Lembra quando Jesus disse para Simão Barjona: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E se a base, se a pedra angular da tua vida, da tua casa, do teu ministério for Cristo, é necessário Deus ele apartar pessoas que não vai somar com você. Só vai permanecer contigo aqueles a quem Deus direcionar. Eu quero orar pela tua vida rapidamente, Senhor. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor. Não tenho mais tempo. Faltam 3 minutos para as 9. Eu gosto de ser fiel com o tempo. Isso é uma educação que eu trago no meu ministério. Os meus pastores estão aqui. Pastor Gilmar, que é o pastor presidente da congregação a qual eu reúno, e a minha mãe, pastora Marilza, que é a vice-presidente do ministério. Eu sou muito bem doutrinado, muito bem discipulado também pelo pastor Isaías. Eu gosto de ser fiel com o tempo. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar rapidamente pela tua vida, pelo teu ministério. Só vai permanecer com você quem vai somar. Só vai ficar na tua vida ministerial quem vai somar com você. Só permanece nessa convenção quem vai somar com ela. Quem quer ajudar a propagar o evangelho, não dividir. Então, para isso, às vezes, Deus ele entra com a sua espada. Há quem diga que Deus não espalha, Deus não tira. Tira sim, senhor e sim, senhora. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero entregar a tua igreja para as tuas mãos esta convenção. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio que a partir desta noite só vai permanecer sobre a vida do teu povo, sobre o ministério do teu povo, só vai permanecer sobre esta convenção, ó Deus, aqueles a quem realmente queiram somar na obra do Senhor. Eu peço que o Senhor venha mesmo a passar um pente fino sobre as igrejas, sobre as famílias, sobre as convenções, ó Pai, arrancando aquilo que não provém do Senhor, retirando o espírito de divisão, espírito de desordem, espírito de rebelião, espírito de mentira, espírito de engano. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que venha permanecer só os valentes, que venha permanecer só os constantes na obra do Senhor, e a obra do Senhor vai continuar, e o teu nome será glorificado sobre a vida do teu povo, sobre esta igreja e sobre esta convenção. Toma a mesa diretora em tuas mãos, em teus cuidados. Ó Deus, continua dando sabedoria, orientação, discernimento de espírito e da palavra, para que a mesa diretora possa reger esta convenção sob o direcionamento do Senhor, e com pulso firme e direcionado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos crendo na vitória. E eu agradeço a minha oportunidade. Recebam os pastores com a salva de palmas.